Fiquei muito feliz com esse convite, na verdade, né? Eu participei no primeiro workshop como moderadora e agora fui convidada para falar um pouco sobre esse tema. E me fez repensar, né, relembrar de alguns momentos, até mesmo da minha graduação, que já tem aí algum tempinho, né? Foi o meu primeiro contato com a ciência dos solos e foi quando eu realmente tive a oportunidade de me identificar com a área de fertilidade. E agradeço muito aos muito bons professores que eu tive, né? Foi graças a eles que eu me encontrei dentro da agronomia nessa área. E eu preparei uma apresentação para vocês, espero que eu possa contribuir um pouco com a formação de vocês e que vocês também se apaixonem por esse tema, né? Então, antes da gente começar a falar mais sobre a parte dos organominerais, primeiro, eu gostaria de que a gente tivesse uma visão geral do que a gente vai comentar aqui hoje, né? A gente precisa reformar o nosso sistema agroalimentar. Em que sentido que eu digo isso, né? A gente precisa aumentar a nossa produção sem prejudicar a nossa biodiversidade. Então, a gente sabe, vocês já ouviram falar, provavelmente, aí muitas vezes, né? Que a nossa população mundial está aumentando. E para os próximos anos, ela tende a aumentar muito mais do que a gente tem hoje em habitantes. E isso faz com que a gente tenha que repensar realmente o sistema da produção de alimentos, né? Então, a gente precisa aumentar a produção, porque a gente vai precisar de maior quantidade de alimentos sendo produzido, mas a gente não pode deixar de pensar na parte do meio ambiente e da biodiversidade. Então, se a gente pensar no recurso solo, né, a gente já tem hoje algumas tecnologias que nos permitem poupar o uso da terra. A gente tem o melhoramento genético, a gente tem a irrigação, diversidade de cultivos, né, manter esse solo sempre coberto, com maior diversificação desse sistema é importante. O uso de corretivos e fertilizantes e as práticas agrícolas, né, que aí a gente inclui a parte do plantio direto, conservação dos solos, densidade de semeadura, mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre fertilizantes e os fertilizantes organominerais. Então, vamos para a gente conceitualizar, a gente tem uma definição, né, segundo o Ministério da Agricultura, do que é fertilizante. Então, o fertilizante ele é uma substância mineral ou orgânica, natural ou sintética, que vai fornecer um ou mais nutrientes para a planta. E dentro dessa divisão dos fertilizantes, a gente tem fertilizantes minerais, os fertilizantes orgânicos e os fertilizantes organominerais. Os fertilizantes minerais, né, são o produto de origem mineral, natural ou sintética que vai ser obtido por um processo físico, químico ou físico-químico para fornecer esse nutriente para a planta. Já os fertilizantes orgânicos vão ser os produtos de natureza orgânica, obtido por um processo físico, químico, físico-químico ou bioquímico, natural ou controlado, a partir de matérias-primas tanto de origem industrial, urbana, rural, vegetal ou animal, que pode ser ou não enriquecido por algum nutriente mineral. Mas aqui é importante a gente lembrar uma coisa. Os fertilizantes orgânicos, eles não são, nessa definição que a gente tem pelo Ministério da Agricultura, né, pela legislação, esses fertilizantes orgânicos que são produzidos a partir do processo químico, físico-químico ou bioquímico, ele não pode ser destinado à agricultura orgânica, né? São coisas diferentes. O fertilizante orgânico destinado para certificação, para as unidades de produção que são certificadas para a agricultura orgânica, precisam usar os fertilizantes que sejam certificados para isso. E só serão certificados aqueles que são obtidos por um processo físico, né, de produção desse material. Quer dizer, então, que não pode se usar fertilizantes ou só posso usar resíduos como fertilizante orgânico? Não, desde que a extração seja feita por um processo físico, esse fertilizante vai poder ser usado na agricultura orgânica. E a gente tem também os fertilizantes organominerais, que é o objeto da nossa apresentação de hoje. Então, o que é o organomineral? É um produto que vai resultar justamente da mistura, né, física ou combinação de fertilizantes minerais com fertilizantes orgânicos. E aí, a gente tem uma história para contar em relação a esse setor de fertilizantes no Brasil. A primeira
primeiro marco que a gente pode colocar seria a nossa legislação, primeira legislação, né, primeira lei, que é a lei de 1980, então já tem bastante tempo, que fala sobre o uso, sobre a comercialização dos fertilizantes de uma forma geral. Desde 1980, essa legislação ela vem sendo alterada, né? E a gente vem tendo também algumas instruções normativas e alguns decretos que vão atualizar essa nossa legislação para a produção de fertilizantes. Um outro marco muito importante foi a instalação, né, da Rede Fértil Brasil. O que é essa rede, né? Ela foi uma rede que tinha um apoio governamental, foi principalmente coordenada pela Embrapa Solos, né? Mas ela tinha apoio de outras instituições, outras universidades, né? Por quê? Essa Rede Fértil Brasil, ela tem, né, o interesse de gerar e transferir tecnologias para poder aumentar a eficiência dos fertilizantes e também identificar novas formas alternativas de nutrientes. Então, ela surgiu em 2009, né, principalmente como uma forma de tentar gerar novas tecnologias para poder enfrentar os problemas que a gente estava tendo naquela época, lá por volta de 2007, 2008, quando os preços começaram a aumentar muito, né, esse preço dos fertilizantes. E logo em seguida, em 2010, a gente teve a política, né, foi lançada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E vocês vão entender por que eu coloquei aí ela dentro desses marcos para o setor de fertilizantes. O que é essa política nacional? Ela contempla, né, a problemática de diversos tipos de resíduos que são gerados, né, tanto os urbanos, industriais e os agropecuários, e busca, né, alternativas para poder fazer o melhor gerenciamento desses resíduos. A parte dos resíduos urbanos avançou bastante nesses últimos 11 anos, né? Então, hoje a gente tem aí alguns estados que já conseguem ter mais de 90% desses resíduos urbanos sendo tratados, sendo coletados, destinados corretamente. Mas outros estados nem tanto, né? Então, a gente ainda tem uma diferença muito grande. E, infelizmente, no que trata de resíduos agropecuários, a gente ainda tem uma demanda e uma defasagem bastante grande. E o último marco muito importante para a gente é o lançamento do Plano Nacional, da Política Nacional de Fertilizantes, né? Que está sendo montado agora um Plano Nacional de Fertilizantes. Foi lançado em janeiro de 2021. E o que esse plano busca, né? Justamente que o Brasil tenha um protagonismo em inovação tecnológica sustentável para poder expandir a nossa produção, né, de fertilizantes e poder ofertá-los aqui dentro do território. E com isso que a gente possa diminuir, né, reduzir as nossas dependências de produtos externos. Por que isso é extremamente importante, né? Por que essa história é importante? Porque a gente depende, né, da importação de fertilizantes no Brasil. Então, a nossa agricultura, ela depende do fornecimento de nutrientes que vem de outros países, né? Então, isso atrapalha a sustentabilidade da nossa produção e também atrapalha a nossa... atrapalha em termos de monetários mesmo, é um gasto que a gente tem. Então, a gente vê aqui que nós tivemos um aumento muito grande, né, desde 2000 até agora em 2019, os dados mostram, né, como que essa importação está aumentando. E essa alta dependência, ela gira em torno de 75% do que é consumido atualmente, ele é importado, né? O Brasil hoje é o maior importador mundial e é o quarto maior consumidor, né? Fica atrás da China, da Índia e dos Estados Unidos. Então, se a gente olha esse gráfico aqui, a figura como por uma proporção, né? De tudo que é consumido, uma parte muito pequena a gente tem de produção local, né? Produção brasileira. Então, a gente depende disso. E um outro ponto bastante importante está relacionado com a forma de entrada desses produtos no país. Né? Então, a forma de entrada principal é através de portos, né? Então, a gente tem aí alguns portos que recebem fertilizantes e que depois a gente vai ter que fazer todo esse transporte para os estados mais do interior, principalmente para essa região, que é o nosso polo produtivo hoje, né? A região que concentra a maior produção de grãos no nosso país. E aí a gente precisa fazer um transporte via ferroviário, que ainda é muito incipiente no Brasil, ferroviário ou rodoviário, né? O que encarece, o que tem todos os problemas que a gente já conhece. E aí, a gente tem um problema que
está relacionado principalmente, né, com a forma como a gente usa esses nutrientes. A gente aplica um fertilizante no solo, mas nem todo nutriente aplicado ele vai ser absorvido pela planta. Muitas vezes, e por muitos motivos, né, a gente tem perdas. E essas perdas, elas podem acontecer, no caso do nitrogênio, principalmente por volatilização e desintrificação. No caso do fósforo, a gente tem a fixação desse fósforo no solo, principalmente pelas características físicas que a gente tem. A lixiviação acontece mais ou menos de acordo com o nutriente que a gente está trabalhando, que a gente está falando. E a erosão pode acontecer com todos os nutrientes. A gente já tem algumas técnicas, algumas alternativas que minimizam essas perdas, né? A gente já sabe disso. Por exemplo, para o controle de erosão, a gente precisa manter o nosso solo coberto, né? A gente tem uma condição que estimula, que favorece a erosão dos nossos solos, principalmente porque a gente está num ambiente tropical, em que a gente tem uma precipitação bastante intensa ao longo do ano. Justamente, estão apresentadas nesse gráfico aqui de uma forma um pouco diferente. É uma informação já de 2014, ela foi relançada, né? Eu só gostaria de fazer um parênteses. Os links, né, para o acesso de vocês aos materiais que eu estou citando agora na apresentação vai ficar disponível depois para vocês. O pessoal da organização vai colocar no chat para vocês poderem acompanhar e acessarem depois. E aí, essa figura é uma parte desse material que mostra quantos de nutrientes que a gente está perdendo, né? E aí mostra a relação para diversos países. Então, aqui mostra o excesso de nitrogênio, né, global em terras agrícolas. E o que seria esse excesso de nitrogênio? É justamente a quantidade que eu aplico de nitrogênio no sistema, né, e quanto que vai ser colhido no material de cultivo. A China, como a gente pode ver, né, tem uma grande aplicação e tem também uma grande parcela de excesso desse nitrogênio. O Brasil está aqui logo abaixo dos Estados Unidos, mas com uma diferença bastante grande, né, desse percentual de excesso de nitrogênio aplicado, né, ou seja, do que é perdido para o sistema. E a gente pode olhar esse gráfico essa figura um pouquinho diferente, né, com relação, por exemplo, a países como da África do Sul. O que acontece nesses países? Eles não aplicam o fertilizante, né? Então, esse valor ali, esse 0,47, não está querendo dizer que eles estão fazendo uma boa gestão desse fertilizante no solo. Na verdade, eles não aplicam. Só que isso traz um outro problema relacionado ao desequilíbrio ecológico. Por quê? Se eles não fazem, se eles não têm altas produtividades, se eles trabalham com esgotamento do solo em termos de nutriente, eles precisam avançar para novas áreas, né? Então, isso também é um problema. Além disso, esse excesso de nitrogênio vai causar, né, desequilíbrios ecológicos, porque pode contaminar ecossistemas, né, e corpos d'água. Agora, quando a gente fala sobre o fósforo, né, aí a gente já entra numa situação um pouco mais complicada, né, em termos, quando eu digo nós, o Brasil, né? O que essa figura está mostrando? Está mostrando esse excesso de fósforo por hectare em terra cultivada, em terra cultivável. O que é esse excesso? É justamente a diferença entre a quantidade de fósforo que foi aplicado e a quantidade que foi colhida nas lavouras. E aí, aqui essa questão que eleva tanto o nosso problema, né, relacionado ao fósforo, como eu já disse, mencionei antes, são problemas relacionados aos tipos de solos que a gente tem, né, que faz com que a gente tenha uma fixação bastante grande, bastante intensa do fósforo aplicado. Então, visto tudo isso, a gente trabalha, a gente tem, né, diversos estudos que mostram para a gente qual que é a faixa de aproveitamento, a eficiência de aproveitamento para esses nutrientes. Para o nitrogênio, a gente tem uma média de 50%, né, que vai ser aproveitado, do fósforo 35% e do potássio 70%. O ideal é que a gente use técnicas e tecnologias, né, que façam que a gente possa melhorar a eficiência desse produto. Afinal de contas, a gente está pagando por ele e está vindo cada vez mais com um custo mais alto para a gente. Só que, se a gente pensar que boa parte do que da planta que está crescendo, se desenvolvendo sobre o solo, a gente retira a parte de interesse econômico, né? O que a gente vai comercializar, o que a gente vai se alimentar, o que a gente vai utilizar dessa planta. Uma parte desse material continua no solo, né? Então, a gente tem uma quantidade muito alta de resíduos ficando nos sistemas. E aí, a quantidade e o tipo de resíduo que vai ficar vai depender muito do setor, né? Qual atividade que está sendo desenvolvida. Aqui a gente tem alguns dos setores, né, envolvidos
na parte agropecuária, né? Então, por exemplo, na avicultura, a gente tem resíduo na parte de esterco, a gente tem a cama de frango e todos esses outros resíduos aqui, desde a parte da produção da atividade agrícola, quanto as indústrias que estão associadas, né? Então, por exemplo, os resíduos que são gerados em frigoríficos, com a quantidade de carcaças que ficam, que tem que ser destinado, que a gente tem que destinar, dar um destino final correto para esse produto, é muito grande. E outras indústrias associadas ao setor agrícola também têm esse problema relacionado aos resíduos. E como a gente viu, a gente tem um plano nacional para poder fazer a destinação correta desses produtos, né? Então, hoje, a gente tem os planos estaduais, né, de resíduos sólidos. Esse aqui é o plano do Mato Grosso, né? Ele ainda não é a versão final, é uma versão ainda que está sendo finalizada, mas ela já está disponível para poder a gente acessar. Deve mudar alguma coisa. E como eu disse para vocês também, a gente avançou muito na parte de tratamento, de destinação dos resíduos sólidos urbanos, mas a gente não avançou tanto nessa parte agropecuária. Esses planos estaduais vão dar uma noção muito importante para a gente da quantidade de resíduo que é gerado em cada atividade. Por exemplo, aqui no plano para o Mato Grosso, o que eles fizeram? Eles dividiram em regiões produtivas do estado, né? E fizeram a quantificação realmente de quanto de resíduo que está sendo produzido por cada uma desses setores, tá certo? Mas então, qual estratégia que a gente pode usar para a gente poder tentar manejar melhor, para a gente dar um destino correto para esses resíduos agropecuários? Hoje a gente já sabe que esses resíduos, né, eles vêm sendo cada vez mais explorados, cada vez mais utilizados, porque trabalhar com a utilização correta desses resíduos é fazer um reaproveitamento desses nutrientes, além de aumentar, né, dar um aporte de matéria orgânica ao solo, o que vai contribuir para a implementação de agroecossistemas mais sustentáveis. Mas e os organominerais, né? O que são eles? É justamente a gente poder usar esses resíduos vindos da parte agropecuária, né, do setor agropecuário, como matriz orgânica nessa fabricação de fertilizantes organominerais. Então, esses fertilizantes eles vão resultar dessa mistura de resíduos, né, como eu já comentei também, e eles vão poder ser comercializados tanto na forma líquida, na forma sólida, ou, sendo na forma sólida, pode ser farelo, grânulo ou pellet. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês agora um pequeno vídeo que fala um pouco sobre a técnica, né, a tecnologia da produção dos organominerais. É um vídeo da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal. É um vídeo bem curtinho, vocês acho que vai ser interessante para a gente. Garantir uma boa colheita sempre foi um grande desafio, e os fertilizantes, desde o início, tiveram um importante papel na evolução da agricultura. Na antiguidade, o uso de materiais orgânicos na terra foi a solução encontrada para nutrir as plantas, manter a fertilidade dos solos e garantir uma boa produção. Com a evolução do conhecimento na agricultura, descobriu-se que a nutrição também ocorre por meio dos elementos minerais, que, quando fornecidos, proporcionam o melhor crescimento das lavouras. Assim começou a era dos fertilizantes minerais, que permitiu nutrir as plantas de forma mais eficiente e controlada, aumentando a produtividade e viabilizando a produção agrícola em larga escala. Mas para ampliar a produção, também foi necessário diversificar regiões. No Brasil, temos uma agricultura de clima tropical e muitas áreas de cerrado, com diversas características de clima e solos que exigem fertilizantes que se adequem às diferentes realidades. A partir da compreensão desta diversidade e fiel ao seu propósito de buscar constantemente soluções que proporcionem a melhoria da performance da produção, a indústria de tecnologia e nutrição vegetal desenvolveu os fertilizantes organominerais, que combinam duas tecnologias: nutrição mineral mais material orgânico unificado em um único produto. Com os fertilizantes organominerais, o componente solo é valorizado, uma vez que os compostos orgânicos fornecidos utilizam as suas características físicas, químicas e biológicas, o que
que aumenta significativamente toda a eficiência do processo nutricional. Com o solo melhor estruturado e com o aporte eficiente de nutrientes minerais, que agrega também macros secundários, temos um valioso resultado final com plantas mais sadias e o aumento da produtividade. E os benefícios não param por aí. Adotar boas práticas de conservação e recuperação do solo gera um efeito cumulativo, que com o passar do tempo resulta em menor demanda por adição de nutrientes minerais, impactando positivamente também no custo de produção. Fertilizantes organominerais. Esta é mais uma importante solução que a indústria de tecnologia em nutrição vegetal disponibiliza para os agricultores. Muito bem, né? E aí eu tenho uma pergunta para vocês, né? Será que a gente tem matéria-prima suficiente para atender essa demanda, né, para a produção dessa fração orgânica desses fertilizantes organominerais no Brasil? Aí eu gostaria de voltar um pouco no panorama, né, dos resíduos sólidos que eu mostrei um pouquinho antes para vocês. E chamar atenção para duas regiões aqui do estado do Mato Grosso, né, a região de Cáceres e a região de Sinop. E pensar aqui em termos somente de resíduos do milho, né? Olhem só a diferença que a gente tem em produção, né, em quantidade de resíduo de milho nessas duas regiões, né? Então, tem uma diferença muito grande. Então, para a gente pensar em desenvolvimento, né, de uma indústria, de uma empresa direcionada para organominerais nessas regiões, a gente precisa entender, será que realmente vai ter aquela quantidade de resíduo para a demanda daquela fábrica, daquela empresa? Então, a gente precisa observar bem esses dados, né? E aí, por isso a importância da gente ter esses valores, da gente ter esses números, para que a gente possa, então, direcionar melhor e trabalhar melhor com essa produção de organominerais no Brasil. Por quê? A ideia é que a gente possa descentralizar a forma como é feita hoje a produção, né, comercialização e distribuição dos fertilizantes. Que a gente possa colocar mais empresas no interior, mais próximo do produtor, né, porque normalmente, principalmente se a gente pensa em resíduos da pecuária, por exemplo, normalmente estão perto de áreas produtoras de grãos também, né? Então, seria interessante que a gente pudesse utilizar melhor esses resíduos, mas pensando também em interiorizar mesmo a produção desses fertilizantes. E quais são as etapas, então, para a produção do organomineral? Primeira coisa, né, como eu comentei, é identificar, né, quais serão os resíduos que serão trabalhados por essa empresa, por essa fábrica, né? E por que isso é importante? A gente precisa ter uma etapa de classificação desse resíduo, porque nem todo resíduo vai fornecer a mesma quantidade de nutriente, nem todo resíduo vai ter a mesma quantidade, vai levar o mesmo tempo para poder, por exemplo, ser compostado, né, para poder ficar estabilizado e depois entrar no processo de produção do organomineral. Então, precisa ter uma etapa em que a gente trabalhe com essas condições, melhoria dessas condições do resíduo. Depois, né, que ele passou por esse processo de estabilização, a gente pode destinar, né, dar um destino final correto, sem transformar esse material, é o que a gente já faz hoje em muitos casos, mas a gente pode também direcionar para a produção de um organomineral, né? E aí, aqui sim, nessa fase é que a gente vai adicionar os insumos minerais ao fertilizante. E aí, o produto final vai ser o fertilizante organomineral. E sobre o que eu estava falando em relação a essa interiorização dessas unidades de produção, né? É justamente o que está mostrando aqui nesse gráfico, né? É fazer, nessa figura, fazer com que a gente tenha mais pontinhos desse aqui, né? Em diversas outras regiões, em outros pontos. A gente ainda tem uma concentração bastante grande dessas empresas aqui no estado de São Paulo e Minas Gerais. E uma coisa que é interessante também, essa figura aqui é de 2013, né? E esse gráfico aqui é de 2021. E ele mostra para a gente que não aumentou a quantidade de empresas que estão ligadas à produção de organominerais, né? Então, a gente não teve um avanço ainda em número de empresas, mas o que a gente teve, sim, foi estabilização e empresas mais capacitadas para produzir um bom material.
E quais são as garantias que a gente precisa ter nesse organomineral, né? Essa empresa, o consumidor, né, o produtor, ele precisa ter algumas garantias mínimas que são previstas na legislação para ele, né? Então, a IN 25 de 2009, ela vai estabeleceu quais são as especificações e quais são as garantias para poder produzir e comercializar esses fertilizantes organominerais. Alguns pontos que são importantes, né? Precisa ter pelo menos 8% de carbono orgânico, precisa ter uma CTC mínima, precisa ter uma umidade máxima de até 30%, mas a gente sabe que essa umidade máxima de 30% é um volume bastante alto, né? Se a gente pensar em quanto que a gente vai estar transportando de água, né? Quando a gente está carregando esses organominerais. Então, hoje, a gente já tem tecnologias para produzir o organomineral com uma umidade muito mais baixa do que 30%, né? Isso é muito positivo. E precisa ter também concentrações mínimas de macro e de micronutrientes garantidos e declarados. O que significa esse declarados? Quer dizer que lá na embalagem, né, quem está comercializando precisa dizer para o consumidor quanto de cada nutriente está vindo ali naquele produto. E aí tem algumas formas como esse fertilizante pode ser comercializado, né? Pode ser na forma de mistura granulada, a gente pode ter também uma mistura de grânulos, ou pode ser na forma de farelo, né? Qual que é a diferença da mistura granulada para a mistura de grânulos? Na mistura granulada, eu tenho mais de um nutriente ali naquele grão. E além disso, eu ainda vou ter essa matriz orgânica junto ali, né? Na mistura de grânulos, eu tenho nutrientes separados em cada grão daquele nutriente. Eu tenho uma mistura de cada um deles, mais o grão com a proporção, com a matriz orgânica. E esse material granulado, né, ele pode ser também pelletizado, né, uma forma diferente de fazer a comercialização desse produto. E o que seriam esses pellets? O que a gente espera que tenha tanto no granulado quanto no pelletizado, né? A gente espera que tenha uniformidade, né? Isso é muito importante. Que ele tenha ácidos úmicos, mais ácidos fúlvicos e também aminoácidos, que ele tenha uma alta qualidade granulométrica, ou seja, que ele não esfarele, né? Então, muitas vezes, o pellet, ele pode, por exemplo, quebrar as pontas, né? E isso é um problema, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Ele precisa ter também uma excelente fluidez, por quê? Ele precisa ser colocado, precisa ser utilizado das mesmas máquinas, do mesmo maquinário que o produtor já está acostumado a aplicar o fertilizante convencional, né, o mineral. Ele não pode se adaptar a um novo material. Ele tem que ter uma distribuição homogênea, né, uma ótima aplicabilidade e fornecer macro, micronutrientes e também matéria orgânica. E com relação à quebra, né, aquela qualidade que eu estava dizendo para vocês que é importante, porque quando a gente trabalha com produtos, né, que não tem essa dureza suficiente ou que quebrem com facilidade, pode gerar esse problema aqui, né, de segregação. O que seria isso? A gente tem um material muito mais fino no fundo, né, e a parte maior do fertilizante fica aqui na parte superior. Então, isso indica que a gente não vai ter uma distribuição uniforme desse produto. E o que seria essa distribuição uniforme? É colocar no solo, né, da melhor forma possível, uma quantidade de nutriente que relativamente é pequena, né? A gente tem que distribuir isso numa forma mais homogênea. E a gente consegue fazer isso quando a gente trabalha, por exemplo, com granulados que contenham os nutrientes todos juntos, né? Todos num grãozinho só, né? O que é muito diferente quando eu tenho grãos separados com cada nutriente. Então, a distribuição ela é muito menos uniforme. Então, a vantagem desse aqui, né, do granulado, é justamente eu ter essa distribuição mais uniforme. E aí, no início, né, quando começaram as pesquisas relacionadas aos organominerais, tinha-se produtos que não tinham essa qualidade comercial, né? E aí, com o avanço das pesquisas e das tecnologias, esse produto se tornou mais comerciável, né? Tem um produto mais comercial. Mas as pesquisas não pararam, né? E aí eu trouxe para vocês perceberem nesse artigo, é um trabalho de 2020, né, em que os pesquisadores, eles avaliaram, né, a difusão de fósforo e a eficiência agronômica de fertilizantes organominerais feitos a partir de cama de frango,
né, e aprimorados com materiais aglutinantes. E qual que era a intenção, qual que é a intenção desse material aglutinante? É justamente promover, né, fazer com que melhorar a resistência, a dureza desse material produzido. Então, o que eles fizeram? Né? Eles pegaram lá a cama de frango, misturaram, adicionaram o fertilizante mineral e também adicionaram esse material aglutinante, né, um aditivo nessa produção. Fizeram o organo mineral e depois eles avaliaram tanto a eficiência agronômica quanto a difusão de fósforo. E quais foram os principais resultados que eles encontraram com esse trabalho? Né? Que o organo mineral contendo esse aditivo, né, para melhorar essa resistência mecânica, ele não promove, né, a perda da liberação de nutrientes, né, e aumenta a eficiência agronômica desse produto. Então, adicionar esse material aglutinante não faz com que o organo mineral perca a capacidade de liberar os nutrientes e não altera também a eficiência agronômica que ele tem. Mas aí a gente precisa comentar também sobre alguns pontos importantes relacionados a essa fração orgânica dentro do organo mineral, né? Porque existe a necessidade de uma transformação biológica para a estabilização desses resíduos, né? Não é só simplesmente pegar um resíduo in natura e misturar ao fertilizante mineral. Por quê? Os fertilizantes in natura, normalmente, né, eles resultam numa baixa eficiência do aproveitamento de nutrientes pelas plantas. Além disso, a gente corre o risco, dependendo da quantidade de material que está sendo aplicado, de ocorrer problemas ambientais e perda de nutrientes, por exemplo, como pela lixiviação. Então, a estabilidade do composto, ela é essencial para a gente obter um produto de qualidade, né? E isso é o que vai fazer diferença em materiais que a gente já vê no mercado, né? Então, a gente já tem um comércio, já tem muitas empresas que estão disponibilizando organominerais no mercado, né, para o consumidor. Agora, todos os materiais produzidos são iguais? Muitos deles têm problemas relacionados justamente com essa qualidade do composto para a estabilização desse material orgânico, tá? E aí, a gente precisa entender que esse composto estável, né, estabilizado, ele gera uma maior quantidade de ácidos orgânicos. E é uma coisa extremamente importante isso para o organo mineral, né? Então, o fertilizante, se estiver estável, ele vai ter problemas relacionados a armazenamento, transporte e aplicação muito minimizados. Por quê? Se eu coloco um resíduo in natura ou que ainda não está estabilizado junto com esse fertilizante mineral, eu ainda continuo tendo ali atividade biológica. E pode ser que eu tenha problemas relacionados à umidade, a acúmulo de CO2, ele vai continuar ainda tendo essa atuação biológica ali dentro. Então, ele ainda não está estabilizado para fazer esse fertilizante e ainda não tem uma quantidade adequada de ácidos orgânicos, que é o que a gente precisa. Quando eu tenho também essa estabilização, eu aumento justamente a capacidade de reter cátions desse produto, desse organo mineral. O que vai reduzir potencialmente, né, possíveis perdas por lixiviação. E aí, como que isso funciona, né? Então, vamos verificar aqui esses dois esquemas, né? Aqui eu tenho um fertilizante mineral e aqui eu tenho um fertilizante organo-mineral com a fração orgânica bastante estabilizada. Então, eu tenho aqui muitos radicais orgânicos nesse fertilizante. E por que isso é importante? A gente começa a ter competições por sítios de adsorção de fósforo, né, que vai reduzir justamente essa fixação dos fosfatos nos oxidróxidos de ferro e alumínio, que são características dos nossos solos. Além disso, a gente tem também a formação de complexos, né, ou quelatos de alumínio ou de ferro com esses ácidos orgânicos, o que vai diminuir potencialmente também a precipitação desses compostos em alumínio fosfatados ou ferro fosfatados, né, que tem uma baixa solubilidade. E aí, num ponto bastante importante, é que quando eu coloco esse organomineral no solo, né, eu posso ter momentaneamente um aumento ali da atividade microbiana que vai imobilizar o nitrogênio que eu estou adicionando ao solo.
Só que isso tende a se estabilizar conforme a gente tem uma diminuição dessa relação carbono, nitrogênio, fósforo, né? Conforme os produtos vão sendo disponibilizados ali no ambiente, isso vai favorecer uma mineralização e depois uma maior disponibilização de nutrientes e de outros, de nitrogênio e de outros nutrientes para a planta. E aí, eu trouxe algumas questões relacionadas ao que a gente tem de pesquisas para os organominerais atualmente. Infelizmente, a gente ainda tem uma escassez de publicações que sejam conclusivas, né, sobre a performance desses fertilizantes organominerais, principalmente em termos de aumento de produtividade. A gente já vê no mercado muitos vendedores, né, revendedores, muitas empresas dizendo que o organomineral ele pode, por exemplo, reduzir em até 20% a quantidade de adubo mineral que seria aplicado. A gente ainda não tem estudos que nos deem ferramentas, né, que nos deem certeza para a gente dizer isso. A gente ainda não tem. Então, o que é recomendado hoje pelas instituições é que a gente não diminua a quantidade de nutriente que a gente vai aplicar, né, no solo, que a gente não reduza as adubações. Agora, muita gente pode perguntar também e dizer, né, mas no campo o que acontece é a gente vê o organomineral tendo ótimas respostas, eu posso diminuir, eu tenho diminuído sim, mas isso tem dado bons resultados, né? E tem elevado a produtividade. Primeiro que, infelizmente também, a pesquisa muitas vezes ela não acompanha o que a gente vê no mercado, né? Mas ela direciona as nossas pesquisas, os nossos trabalhos, né? Direciona as universidades, os centros de pesquisa, para que eles possam trabalhar com essas demandas. Então, a gente tem que entender que existem sim trabalhos que mostram aí aumentos de produtividade até 20%, por exemplo. Mas não existem trabalhos ou conclusões que vão nos dizer que a gente pode fazer isso para todos os solos ou para todas as culturas, por exemplo, né? E qual que é o maior problema quando a gente vê trabalhos, né, que estão falando sobre aumentos de produtividade? Esses trabalhos, eles não conseguem responder para a gente qual que é o efeito do organomineral ali no solo, né? Por quê? A gente vê que implementou, por exemplo, esse trabalho aqui de Alves e colaboradores, de 2014, ele mostra, né, eles verificaram em 10 experimentos, 9 dos experimentos montados, eles verificaram um aumento da produtividade, né, com um incremento médio de até 19% para os tratamentos com fertilizante organomineral. Mas eles não conseguiram explicar, né, o que promoveu esse incremento de rendimento nessa cultura, né? Já que eles não detectaram, por exemplo, nenhum tipo de alteração nos atributos do solo, incluindo teores de matéria orgânica. Só que a gente já avançou em relação à pesquisa desde 2014, né? E hoje a gente já compreende que essa não alteração nos teores de matéria orgânica do solo, com essa aplicação do fertilizante organomineral, ela é esperada. E por que ela é esperada? As concentrações de carbono no fertilizante organomineral, as doses que a gente aplica desse fertilizante e a quantidade total de carbono que a gente já tem no solo, ela não vai fazer com que a gente perceba esse aumento total de carbono, de matéria orgânica nesses sistemas agrícolas, né? Mas, como tudo dentro da agronomia tem um depende, né? A gente tem que entender que pode ser que a gente não tenha realmente aumento de carbono em quantidade total. Mas a gente tem sim um aumento, né, bastante significativo em relação à fração onde ele foi colocado, né, onde ele foi aplicado. E esses aumentos de carbono podem chegar até 1% nesse local onde ele foi colocado. E aí sim, esse aumento localizado dessa fração orgânica ali faz com que pode fazer, né, pode aumentar essa eficiência da fração mineral associada a esse fertilizante, e aí justamente utilizando toda essa explicação relacionada a CTC e outros melhorando, na verdade, a eficiência desses fertilizantes minerais que estão sendo aplicados no solo. E aí a gente precisa compreender
compreender também, né, que a gente não descobre novos caminhos usando velhos mapas. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente ainda está aprendendo sobre os organominerais, a gente está buscando novas alternativas e a gente tem cada dia mais unido esforços, né? Acredito que um resultado estimula outro pesquisador, outro professor a trabalhar buscando respostas. E um trabalho que justamente fez isso, um trabalho de um grupo de pesquisadores brasileiros, esse trabalho eu vi ele na semana passada, foi assim, bastante interessante, porque justamente ele diz para a gente quais seriam esses novos caminhos, para a gente tentar compreender algumas coisas, né? Esse trabalho aqui, como foi organizado, né, os tratamentos e o experimento. Eles avaliaram um experimento com cana-de-açúcar, né? Eles avaliaram durante 6 meses, até 6 meses depois, até o final do ano, né? De 1 ano, de 12 meses, como essa planta iria responder aos tratamentos. Então, como controle, eles utilizaram o superfosfato triplo e utilizaram como tratamentos o composto orgânico sozinho, o composto associado com apatita e o composto associado à fosforita. E aí eles fizeram também, né, uma inoculação, uma parte inoculada e uma parte não inoculada, né, do experimento. E essa inoculação foi justamente com uma bactéria solubilizadora de fosfato. E o que eles buscaram compreender nesse artigo? Eles tentaram entender se esse fertilizante organomineral, combinado com essas bactérias solubilizadoras de fosfato, ela iria promover o que ela iria causar em relação aos outros organismos do solo, né? E eles identificaram que sim, que o tratamento com inoculação, ele promoveu o enriquecimento, né, de algumas bactérias e alguns fungos e diminuiu outros, né, principalmente os que estavam ligados à degradação de carbono e à ciclagem de fósforo. E aí eles disseram mais uma coisa, né, que o aumento dessa produtividade de cana-de-açúcar, ele pode ser resultado justamente dessas modificações na composição e nas funções dessas comunidades bacterianas e fúngicas. Então, é um avanço para a gente começar. Claro que esse artigo não pode ser utilizado como regra geral para todos os ambientes, né, porque ele foi testado em condições locais. Então, a gente continua tendo alguns desafios e algumas perspectivas para esse tema, né? Então, a gente precisa ainda de mais conhecimento, né, da eficiência, entender melhor como acontece essa eficiência agronômica utilizando esses fertilizantes organominerais, mas para diferentes condições de solo, diferentes condições de cultivo e também diferentes condições de manejo. E a gente precisa também trabalhar com experimentos que isolem realmente, né, qual que é o efeito dessa matriz orgânica no solo, né? Porque muitas vezes a gente vê trabalhos que trabalham com doses diferentes, né? Então, trabalha com a fração mineral dentro dos tratamentos com teores diferentes, né? Com doses diferentes. Então, a gente precisa isolar o efeito da matriz orgânica. E para isso, a gente precisa ter um equilíbrio dessas doses na fração mineral. E a gente viu, né? E a gente tem visto que o plano de gerenciamento de resíduos, ele vai ser muito importante para o avanço dessa tecnologia dos organominerais. Por quê? A gente tem uma quantidade de resíduos muito grande sendo produzido. E, infelizmente, uma parte grande, né, não tem tido um destino correto. Então, a gente está perdendo nutriente e a gente está perdendo a possibilidade de melhorar, né, a ciclagem desses nutrientes em todo o sistema agropecuário. E aí eu trouxe também algumas informações que já são bastante relevantes em relação ao setor de organomineral. São dados interessantes porque a gente está falando aqui de algumas coisas que a gente ainda não compreende sobre os organominerais, mas a gente já tem vendas aí, né, na casa de bilhões de reais. E tem aumentado muito nos últimos anos, né? De 2019 para 2020, a gente quase que dobrou a venda de fertilizantes organominerais no Brasil. Isso é muito positivo para a gente. É o que eu disse, né? Muitas vezes a pesquisa, os centros de pesquisa, as universidades não acompanham o que está acontecendo no mercado, mas eles nos direcionam muito. E olha só que interessante também. Até um certo tempo atrás, a gente tinha os organominerais sendo utilizados basicamente no setor HF, né? De hortaliças e frutas. Agora, a gente já vê um aumento bastante significativo também
para a produção de grãos e também para a produção da cana-de-açúcar, né? Tem sido bastante utilizado. E isso tende também a aumentar para os próximos anos. E vejam só que interessante também, né? A gente tem como origem, né, como matéria-prima para a produção dos organominerais, a fonte orgânica principal que a gente tem vem justamente do resíduo animal e do resíduo vegetal. E aí, como eu mostrei para vocês, o potencial é enorme, né? A gente ainda tem um potencial muito grande para poder trabalhar a quantidade de resíduo que a gente tem, mas a gente já vê que muito tem sido feito. E o que é mais importante, qual que é a expectativa de crescimento para o setor para os próximos anos? Ela é bastante interessante, né? Aqui para 2021, a gente tem os fertilizantes organominerais líquidos e sólidos com uma expectativa de aumento, né, de crescimento para o setor de quase 30%, 29%, 28%. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do que são os organominerais, né? Espero ter contribuído um pouco com informações. E eu espero também que a gente possa se conectar, que a gente possa se comunicar, que a gente possa avançar, né? Por favor, se vocês tiverem informações diferentes, mandem e entrem em contato também para poder conversar sobre o tema. É sempre muito válido, é sempre muito interessante. Muito obrigada, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no segundo workshop de fertilidade.